Fala moçada, rapaziada, vamos nessa, vamos lá, ó, subindo mais um degrau, ganhando um pouco mais de confiança aí, né, no nosso estudo, nossa trajetória, né, para a gente poder chegar mais forte na nossa prova. Então venha comigo, né, professor Jadiel Vargas. E assim, a gente já falou isso aqui, só que eu quero reforçar, eu quero destacar aqui e acrescentar, né, dois pontos aqui fundamentais. A gente já falou sobre essa relação, né, da interseção, o conectivo aqui específico, né, que é esse conectivo e essa palavrinha aí. Isso aqui aparece muito em questões, né, mas também pode aparecer o que? Os dois, ambos, não é isso? Ó, então esse termo, os dois, ambos, certo? A união, que é a palavrinha ou, que pode ser o quê? Juntando A com B, né? Essa relação que a gente tem. A subtração aqui, a diferença, né? Apenas A, então ter a relação específica que a gente usa aqui apenas A, somente A, então é muito comum trabalhar com isso. Ou apenas B, somente B, ok? Beleza, só que tem aqui uma relação que ela não é tanto usual, ela não aparece muito, mas quando aparece, isso, né, acaba causando um pouquinho de dúvida às vezes na cabeça aí, né, do candidato, né, que é a palavrinha é o seguinte, ó, qualquer um e pelo menos um. Esse qualquer um aqui, ó, é a mesma coisa de interseção, viu? Essa palavra qualquer um, ela aparece aí no sentido de interseção. Enquanto que a palavra pelo menos um aparece no sentido de união, ok? Então, pelo menos um aparece no sentido de união. Então, tem que ficar atento aí. E outra coisa, né, só reforçando aqui, né, é importante essas observações. Quando a gente fala da diferença, ok? Então a gente está falando o seguinte, ó, apenas A, somente A, perfeito? Ou apenas B, somente B. E a gente tem que destacar que é importante aqui essa ideia que a gente tem, essa construção que a gente faz do apenas e do conjunto, em relação ao conjunto. Como assim, professor? Veja, o que está dizendo aqui, ó, quantos praticam o quê? Apenas futebol. Não está perguntando quantos praticam futebol. Está perguntando quantos praticam apenas futebol. Perfeito? Apenas futebol. Ah, ok. Então é o 150. Ok? Beleza? Se perguntasse, ó, quantos praticam apenas voleibol? Então veja que tem a palavrinha apenas. Apenas voleibol. Então nesse caso aqui, ó, o 200. Né? Professor, por que essa relação? Isso aqui é com base nessa circunstância aqui. A gente já resolveu, já fez isso anteriormente, né? Eu só estou trazendo a observação para, né, a gente não cometer aí um erro, né? Não cair em uma pegadinha aí em uma determinada questão, perfeito? Beleza? Ok. E o que a banca pode fazer também? A banca pode juntar essas duas circunstâncias, ó, que é o que a gente chama de diferença simétrica. Professor, o que é essa diferença simétrica? Né? É quando não especifica qual é a diferença. Né? Porque na situação anterior, né, lá nos slides anteriores, a gente observou que havia uma especificação, apenas A, então está dizendo que a diferença é A menos B, ou seja, apenas A, somente A. Ou havia uma diferença em relação de B para A, né, apenas B, somente B, então é B menos A. Nesse caso aqui, o que a gente passa a ter aqui, ó? Apenas um dos dois, somente um dos dois, mas não especifica qual. Veja que a relação continua apenas um, ó, apenas um dos dois, somente um dos dois, veja, apenas um, somente um, mas não especifica qual é, ó, um dos dois, somente um dos dois, mas não diz qual. Tá dizendo que é apenas A? Não. Tá dizendo que é apenas B? Não. Então, esse é apenas um sem especificar, a gente tem aí que é a relação, a junção dos dois. Apenas um dos dois. Quem é apenas A é apenas um dos dois? Sim.
Quem está apenas B, está em apenas um dos dois conjuntos, também sim. Então, veja, apenas um quer dizer que junta um lado com o outro lado, ou seja, esse apenas com esse apenas. É a junção desses dois apenas. Perfeito? Ok, professor? Como fica isso aqui em relação a problema? Né? Qual é a pergunta que faria aqui? Ó? Quantos praticam apenas uma modalidade? Ó? Quantos praticam apenas uma? Veja, ó, apenas uma. Mas não especificou. Então está dizendo ó, apenas uma modalidade, mas não diz qual. Ó, apenas uma modalidade, ó, não diz qual. Perfeito? Ó, não diz qual. Então veja, toda vez que acontece isso, apenas uma, e não diz qual é essa relação, essa modalidade, essa situação, a gente está diante o quê? Né, de uma diferença simétrica. O que a gente faz com isso, professor? A gente vai somar. Então a gente vai, ó, pegar a soma. Então veja, ó, que a gente tem aqui uma soma. Ah, ok. Então, nesse caso aqui, ó, o total vai ser quanto? Esse 150 mais o 200. É o apenas futebol, que é 150, mais o apenas voleibol, que é 200. Quando a gente soma apenas de um com apenas do outro, a gente tem na totalidade aqui 350. Então, apenas uma modalidade. E por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, quem pratica apenas futebol não pratica apenas uma das duas modalidades? Sim, então pratica apenas uma modalidade. Quem pratica apenas voleibol não pratica apenas uma das duas modalidades? Sim, então pratica apenas uma modalidade. Então esse 150 pratica apenas uma modalidade e esse 200 pratica também apenas uma modalidade, ok? Das duas mencionadas aí. Perfeito. Beleza. Então é isso, ó. Então são observações aqui importantes aí que a gente precisa estar com isso em mente. A prova pode perguntar isso? Pode sim. E faz muita diferença. Tem muito candidato, às vezes, que não sabe desse detalhe, né? Mas o importante maior é o quê? Praticar. Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Próximo bloco, a gente vem, né, com tudo aí praticando. Show de bola!